Na madrugada fria de 24 de agosto de 1954, atrás das paredes espessas do Palácio do Catete, um homem está sozinho com um revólver, sobre a mesa e com um bilhete que vai incendiar um país inteiro. Lá fora, multidões gritam por sua queda. Nas rádios, seu maior inimigo político o chama de corrupto, tirano, inimigo da democracia. Restam-lhe poucas horas. Renunciar humilhado, ou arrastar o Brasil para o abismo de uma crise imprevisível. Esse homem é Getúlio Dornelles Vargas. O presidente, o ditador, o pai dos pobres. Em menos de um dia, ele terá de escolher entre a própria vida e a própria história. Mas para entender como um garoto silencioso do interior do Rio Grande do Sul se tornou o centro de um drama nacional, precisamos voltar no tempo. Muito antes do tiro, muito antes da carta, muito antes de seus inimigos e rivais jurarem que o destruiriam, custasse o que custasse. Voltemos a 19 de abril de 1882, às margens do rio Uruguai, na pequena São Borja. Não há Brasília, não há arranha-céus, não há rádio. Há poeira, cavalos, facões na cintura e o cheiro de pólvora que nunca parece abandonar a fronteira. É ali, nesse cenário de chimarrão e carabinas, que nasce Getúlio Dornelles Vargas, filho de Manuel do Nascimento Vargas e Cândida. Dornelles, uma família de estancieiros marcada por uma palavra que o Brasil inteiro aprenderia a associar ao seu nome: política. Desde pequeno, Getúlio cresce cercado por conversas sussurradas sobre revoltas, traições, alianças. Na mesa da sala, enquanto o mate passa de mão em mão, o menino escuta nomes de generais, de coronéis, de caudilhos que decidem o destino. De vilarejos inteiros com um aceno de cabeça, o Rio Grande do Sul, recém-saído de guerras civis, é um laboratório de poder bruto. Ali, um erro de cálculo não custa um cargo, custa a vida. Imagine esse garoto de olhar baixo, aparentemente apagado, caminhando pelas ruas de terra batida de São Borja, enquanto homens armados cruzam a cidade a galope. Ele vê corpos retornarem cobertos por lençóis, ouve choros abafados, percebe que a política, para os adultos à sua volta, não é uma abstração. É sangue, honra e vingança. No fundo da alma, cresce um instinto: sobreviver, observar, aprender a falar pouco e ouvir tudo. Manuel, o pai, é um republicano convicto, envolvido nas lutas que deram fim ao Império. Ele não cria os filhos para a neutralidade. Desde cedo, Getúlio entende que o mundo se divide em lados, em facções, e que na fronteira, quem não escolhe um lado acaba esmagado pelos dois. É nesse ambiente tenso que se forma a primeira grande contradição da vida de Getúlio. O menino calmo que habita o centro de um vendaval político permanente. Na adolescência, enquanto outros jovens sonham com aventuras na campanha, Getúlio começa a revelar um traço que o acompanhará para sempre: uma disciplina quase fria. Ele não é o mais brilhante da turma, nem o mais expansivo, mas é o que acumula silenciosamente cada informação, cada gesto, cada fraqueza dos que o cercam. A política, ele aprende, não é só coragem de puxar o gatilho. É a capacidade de esperar a hora certa. Os estudos o levam para longe de São Borja. Primeiro, o colégio em cidades maiores do estado. Depois, a atração por uma carreira militar. Um caminho natural para um jovem gaúcho daquele tempo. Ele ingressa em escola militar, veste farda, aprende a marchar, a obedecer, a manejar armas. Parece o destino óbvio: transformar-se em mais um oficial na longa linha de guerreiros da fronteira. Mas aqui surge o primeiro grande desvio de rota. Em vez de se tornar apenas mais um soldado na história sangrenta do Sul, Getúlio começa a perceber que a verdadeira força não está no sabre, mas na caneta. A disciplina que ele admira no exército existe também em outro lugar: no estudo do direito, nas leis que pouco a pouco começam a reorganizar o país recém-republicano. De maneira quase inesperada, ele abandona a farda e volta-se para os códigos, para os livros, para as salas de aula em Porto Alegre. Na faculdade de Direito, o jovem gaúcho é um rosto quase anônimo entre tantos outros. Não é um orador inflamado. Não domina a sala com frases de efeito. Ao contrário, assiste em silêncio, anota compulsivamente, observa. É nesse silêncio que ele começa a se aproximar de uma força que domina a política gaúcha: o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, comandado com mão de ferro por Borges de Medeiros. Borges, nesse momento, é muito mais que um político. É praticamente um monarca de um estado dentro do estado brasileiro, reelegendo-se sucessivamente como presidente do Rio Grande do Sul, controlando prefeitos, juízes, jornais.
Onde muitos veem apenas um chefe autoritário, Getúlio enxerga uma escola de poder. Aproximar-se de Borges significa entrar no coração da máquina política mais eficiente do país. Surge aqui uma relação ambígua que marcará sua trajetória. Borges de Medeiros como mentor e como sombra. Getúlio aprende com ele a arte de negociar, de ceder por fora para vencer por dentro, de falar manso enquanto move peças pesadas no tabuleiro. Mas, ao mesmo tempo, percebe algo incômodo. Enquanto Borges continuar no topo, todos os demais serão satélites, inclusive ele. E no íntimo, Getúlio Vargas não nasceu para ser satélite. Formado em direito, ele poderia buscar uma vida confortável como advogado em Porto Alegre, longe das tensões da fronteira. Mas o chamado da terra natal é mais forte. Ele volta a São Borja como promotor público. Agora, o filho de Manuel do Nascimento já não é apenas o rapaz calado que observava os coronéis do alto da Rua de Terra. É o homem que acusa, que investiga, que decide quem deve ser levado a julgamento. Em pouco tempo, a reputação de Getúlio se espalha. Fala pouco, julga com cautela, evita exibições de bravura, mas surpreende a todos com uma memória quase implacável. Lembra datas, detalhes de depoimentos com tradições sutis. Começa a ser procurado não só como autoridade judicial, mas como conselheiro político informal. Ele escuta as queixas dos estancieiros, as demandas dos comerciantes, o desespero dos trabalhadores sem terra e silenciosamente arquiva tudo. Nomes, lealdades, ressentimentos. O PRR, sempre atento, percebe o talento discreto daquele jovem promotor. Em 1909, Getúlio é eleito deputado estadual. Ele dá seu primeiro passo concreto para dentro do coração do sistema político que domina o Rio Grande do Sul e que, pouco a pouco, começará a dominar o próprio Brasil. Na Assembleia, mais uma vez, não é o tribuno que arranca aplausos, mas o articulador que sabe com quem falar, em que corredor, em que momento. Nas sessões, enquanto outros se digladiam em discursos inflamados, Getúlio observa quem cochicha com quem se levanta quando certo nome é mencionado, quem evita cruzar olhares em votações delicadas. Se a política fosse um jogo de cartas, ele seria o jogador que sempre pede para ficar em silêncio, enquanto lê todos os sinais dos adversários. O Brasil, lá fora, parece estável sob a chamada política do café com leite, dominada por São Paulo e Minas Gerais. Presidentes se sucedem quase automaticamente, em acordos de bastidores, enquanto estados como o Rio Grande do Sul tentam se afirmar. Na margem desse eixo de poder, é nesse cenário que Getúlio começa a sentir que seu verdadeiro rival talvez não esteja sentado à sua frente na Assembleia Gaúcha, mas a centenas de quilômetros, nos salões elegantes da elite paulista. Em São Paulo, nomes como Júlio Prestes e Washington Luiz simbolizam a força quase incontestável da oligarquia cafeeira. São homens refinados, donos de fortunas, cercados por advogados, embaixadores, jornalistas. Representam um Brasil urbano, exportador, voltado para fora. Já no Sul, Vargas vê outro país. Rural, áspero, marcado por crises cíclicas, por conflitos armados, por um povo que sente que nunca recebe sua parte do bolo. Assim nasce, ainda embrionária, a sensação de rivalidade. Não é apenas uma disputa entre partidos. É um duelo de visões de Brasil. De um lado, a São Paulo de Júlio Prestes, segura de seu direito de mandar e desmandar em Brasília. Do outro, um gaúcho de fala baixa que sabe que, se quiser desafiar esse sistema, terá de fazê-lo contra o relógio. Antes que mais, uma sucessão presidencial consolide de vez a supremacia paulista. Enquanto isso, sua carreira continua a subir. Em 1922, já é eleito deputado federal, vai ao Rio de Janeiro, então capital do país, e entra nos corredores do poder nacional. Ao atravessar as portas da Câmara, o ex-promotor de São Borja não é mais apenas um político regional. Agora, ele compartilha o plenário com representantes de todos os cantos do Brasil, com generais, coronéis, ex-ministros, donos de jornais, e, no entanto, nada muda em sua postura. Ele segue discreto, metódico, quase invisível à primeira vista. Mas, nos bastidores, começa a construir uma rede de alianças que cruza estados, interesses, corporações, conversa com militares inconformados, com deputados nordestinos ressentidos com o domínio do Sudeste, com empresários que temem as crises sucessivas do preço do café. O jovem deputado entende algo vital. A insatisfação está espalhada por todo o país, mas ainda não tem rosto nem voz. E ele pode ser esse rosto.
No início dos anos 1920, o Brasil é sacudido pelo movimento tenentista. Jovens oficiais do exército que se rebelam contra as fraudes eleitorais e a corrupção. Revoltas em quartéis, marchas pelo interior, prisões, exílios. Muitos desses rebeldes serão, no futuro, peças-chave em sua trajetória. Mas nesse momento, Getúlio observa com cuidado a agitação fardada. Ele sabe que um passo em falso o colocará na mira de um governo que ainda parece sólido e de rivais atentos a qualquer deslize. A tensão cresce. O sistema café com leite começa a ranger. Os militares protestam. Trabalhadores urbanos, especialmente no Rio e em São Paulo, organizam greves. A desigualdade grita em cada cortiço, em cada fazenda distante. Enquanto isso, os líderes paulistas continuam agindo como se nada pudesse abalar o edifício que construíram. E é justamente nesse intervalo, entre a arrogância de uns e a ira crescente de outros, que Getúlio dá um salto decisivo. Em 1926, Washington Luiz assume a presidência da República. Para dar um sinal de conciliação com o Rio Grande do Sul, ele nomeia ninguém menos que Getúlio Vargas para o cargo de ministro da Fazenda. O gaúcho silencioso entra no coração do governo federal. Justamente o governo dominado por aqueles que, intimamente, ele sabe que um dia terá de enfrentar. Como ministro, Getúlio conhece por dentro as engrenagens financeiras do país. As dívidas externas sufocantes, a dependência do café, a fragilidade das contas públicas. Percebe que o Brasil está sentado sobre um barril de pólvora econômica. Uma simples queda internacional no preço do café pode arrastar tudo para o colapso. Fica claro que, em algum momento, o discurso de estabilidade não resistirá ao choque da realidade. Ao mesmo tempo, ele se aproxima mais da elite paulista e percebe suas fissuras. Nem todos concordam com o rumo das coisas. Alguns já temem a ascensão de novas forças políticas. Outros subestimam completamente o que está para acontecer. Para muitos, Getúlio é apenas mais um ministro de passagem, alguém que voltará ao seu estado de origem assim que for conveniente. Poucos percebem que, ali, no meio daquele gabinete aparentemente burocrático, se forma o adversário mais perigoso do sistema. Em 1928, ele deixa o ministério e volta ao Sul como presidente do Rio Grande do Sul, o cargo máximo do Estado. Agora, ele tem algo que nunca teve em tal escala: máquina administrativa própria, força política organizada, comando sobre polícia, sobre finanças estaduais, sobre prefeitos. De discípulo, começa sutilmente a tornar-se rival de Borges de Medeiros, disputando influência dentro do próprio PRR. É o primeiro grande teste de sua habilidade em algo que definirá seu estilo: dominar sem parecer que está dominando. Enquanto Getúlio reorganiza o Estado, o calendário se torna seu maior inimigo e seu maior aliado. Em breve, o Brasil terá nova eleição presidencial. Pela lógica da política do café com leite, seria a vez de Minas escolher um sucessor. Mas Washington Luiz, rompendo com a tradição, decide apoiar outro paulista: Júlio Prestes. É como se São Paulo dissesse ao resto do país: o jogo é nosso, as regras também. A reação é imediata. Minas se insurge. O Rio Grande do Sul, sob Getúlio, sente que esta é talvez a última chance de quebrar o monopólio paulista. Nasce a ideia de uma frente ampla de oposição, a Aliança Liberal. E no centro das conversas, o nome de um candidato possível começa a circular, primeiro em voz baixa, depois mais abertamente: Getúlio. Vargas, o gaúcho de fala mansa que, naquele momento, parece reunir todas as condições para desafiar o sistema. Mas o tempo é cruel. Há poucos meses até a eleição de 1930, poucos meses para unir estados rivais, costurar alianças com militares desconfiados, acalmar líderes regionais ciosos de seus próprios projetos, poucos meses para enfrentar, em desvantagem de recursos e de estrutura, o bloco aparentemente inabalável de Júlio Prestes e seus aliados. Getúlio sabe que, se não agir agora, poderá passar o resto da vida como um grande líder regional. Respeitado, influente, mas sempre na sombra dos presidentes paulistas. Se aceitar o desafio, porém, entrará numa corrida desesperada contra o relógio, contra as oligarquias e contra seu principal rival, que já se considera virtual presidente. Naquele momento decisivo, em despachos noturnos em Porto Alegre, entre telefones chiando e telegramas chegando de todo o país, o homem, que um dia escreveria "Saio da vida para entrar na história", encara o primeiro grande prazo fatal de sua trajetória. Ou ele se lança à presidência
e tenta derrubar a velha ordem em questão de meses. Ou vê o poder escorrer por entre seus dedos para nunca mais voltar. Quando o trem escuro corta a madrugada de 3 de outubro de 1930, avançando rumo ao norte com homens armados nos vagões, Getúlio Vargas sabe de uma coisa terrível. Oficialmente, ele já perdeu. Nas urnas, Júlio Prestes foi declarado presidente do Brasil. Nos jornais de São Paulo, seu nome já está escrito como presidente eleito. A história parece decidida. E mesmo assim, naquele comboio improvisado, com rifles empilhados e mapas abertos em cima de malas, é o derrotado quem comanda. Se falhar antes que o relógio chegue ao dia 15 de novembro, data marcada para a posse de seu rival, ele não será apenas um perdedor. Será um rebelde fracassado, um traidor da ordem, um homem que apostou tudo e arrastou consigo um país inteiro. Poucos meses antes, nada disso parecia possível. Quando a Aliança Liberal nasce, unindo Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba contra o eixo São Paulo-Rio, Vargas ainda é, aos olhos da velha oligarquia, um político de província, um gaúcho habilidoso, mas destinado a negociar migalhas na mesa dos homens do café. A candidatura de Júlio Prestes parece inevitável, quase burocrática. O próximo capítulo automático da política do café com leite, mas a quebra da tradição, Washington Luiz indicando outro paulista em vez de um mineiro, acende um rastilho de pólvora que ninguém sabe onde vai terminar. Ministros mineiros entregam cargos, coronéis nordestinos rosnando nos bastidores. Tenentes irrequietos farejam a chance de derrubar o sistema que há anos denunciam como podre. É nesse vazio, entre um sistema arrogante demais para recuar e um país cansado demais para continuar dobrando a cabeça, que o nome de Getúlio emerge. Ele não é o mais brilhante orador, nem o mais famoso, nem o mais rico. Mas tem algo que naquele momento nenhum dos outros tem. Uma ponte. Uma ponte entre oligarcas e militares, entre coronéis rurais e jovens oficiais, entre o ressentimento dos estados marginalizados e a necessidade de dar um rosto respeitável a essa insatisfação. A decisão é tomada. A Aliança Liberal lança Getúlio Vargas à presidência, com João Pessoa, da Paraíba, como vice. De um lado, a máquina pesada, segura, milionária de Júlio Prestes. Do outro, uma coligação improvisada, financiada às pressas, que mistura esperança sincera e cálculos frios. Os comícios da aliança não têm o brilho dos eventos paulistas, mas têm algo mais perigoso: fúria contida. Nas viagens de campanha, Getúlio descobre um Brasil que os relatórios oficiais nunca descrevem. Em estações de trem poeirentas, camponeses magros o cercam para reclamar de dívidas impagáveis, de coronéis que mandam mais que juízes, de promessas eternas de progresso que nunca chegam à beira da roça. No Nordeste, a seca transforma rostos em caveiras vivas. No Sul, pequenos produtores arruinados pelo preço instável do gado e do trigo perguntam, olhando direto nos olhos do candidato: "E se o senhor perder, doutor, vão continuar mandando nos mesmos de sempre?" Getúlio responde com frases calculadamente moderadas, falando em reformas, justiça eleitoral, voto secreto, mas por trás da fala mansa, algo endurece. Ele sabe que enfrenta não apenas Júlio Prestes, mas uma engrenagem montada para fraudar, manipular, sufocar qualquer tentativa de mudança. Sabe que não está disputando só votos, está disputando tempo. O tempo até março de 1930, o tempo até a apuração, o tempo até o país descobrir se a velha ordem ainda consegue falsificar a vontade de milhões. No dia 1º de março, os brasileiros votam. As urnas são transportadas sob escolta de forças leais ao governo. As denúncias de irregularidade começam a pipocar ainda na madrugada. Dias depois, o resultado oficial sai. Júlio Prestes vence com larga vantagem. Os jornais de São Paulo estampam manchetes triunfais. Em telegramas discretos, diplomatas estrangeiros parabenizam o presidente eleito. Para o mundo, a história está encerrada. Mas nos bastidores da Aliança Liberal, ninguém se curva tão rápido. Minas, ressentida com a quebra do pacto, hesita entre aceitar a derrota e insistir na ruptura. No Rio Grande do Sul, porém, os mais próximos de Vargas, como Oswaldo Aranha, veem na vitória de Júlio apenas a confirmação do que sempre suspeitaram. Pelas vias normais, o sistema não será derrubado. Ou se faz algo agora, ou o ciclo se fecha por mais décadas. O tempo novamente se aperta. Faltam meses para a posse. Meses para organizar o que até então é apenas um descontentamento difuso em algo concreto. Uma rebelião.
alguns líderes recuam. Falam em negociar cargos, em salvar o que der. Getúlio ouve, silencia. E quando responde, surpreende. Em vez de buscar um acordo honroso, começa a flertar, cada vez mais abertamente, com a ideia de não reconhecer o resultado. De transformar a derrota eleitoral em ponto de partida para algo maior. Então, o país é sacudido por um tiro que não foi disparado por ele, mas que cairá em seu colo como um presente sangrento. Em 26 de julho de 1930, João Pessoa é assassinado num café em Recife. Oficialmente, o crime é passional, fruto de um acerto de contas pessoal, mas na temperatura política daquele momento, ninguém liga para nuances. O vice de Getúlio, o símbolo da aliança no Nordeste, está morto. E a rua precisa de culpados. A máquina de propaganda da oposição entra em ação. Cartazes, discursos, panfletos transformam João Pessoa em mártir, em vítima de um sistema apodrecido. O nome de Júlio Prestes, o homem que nunca puxou aquele gatilho, passa a ser colado à imagem do morto. Washington Luiz, isolado no Catete, assiste ao avanço silencioso de uma mudança de humor nacional que seus relatórios minimizam, mas que seus adversários conhecem bem. A legitimidade do governo escorre pelo ralo. É nesse clima que, em setembro, os conspiradores se olham nos olhos e fazem a pergunta final. Vamos até o fim? A resposta não vem em voz alta, vem nos preparativos. Depósitos de armas são montados. Oficiais jovens começam a desaparecer discretamente de quartéis para se reunir em casas discretas. No sul, o Rio Grande se arma. No Nordeste, Juarez Távora organiza focos de insurreição. No centro de tudo, em Porto Alegre, um homem de fala calma assume a liderança de um movimento que, se fracassar, lhe garantirá não só a derrota política, mas possivelmente a forca. O prazo é brutal. Ou a revolução estoura antes de 15 de novembro, impedindo a posse de Júlio Prestes, ou será tarde demais. Ao contrário de outras crises brasileiras, essa tem data marcada para explodir, ou morrer. Na noite de 3 de outubro, o relógio finalmente para de ser apenas uma ameaça e vira um aliado. Tropas rebeldes se levantam em vários pontos do país, quartéis são tomados, estações de trem e telégrafos ocupadas. No sul, Getúlio sobe no trem da Revolução, cercado por oficiais, mapas e relatórios. O plano é audacioso: avançar até o Rio de Janeiro, pressionar o poder central, forçar a queda de Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes. Do outro lado, o rival paulista confia ainda nas instituições que sempre o protegeram. Acredita que o exército, disciplinado, sufocará qualquer aventura. Mas algo mudou desde os levantes tenentistas. Fardas demais estão cansadas de ser apenas o braço armado de eleitores inexistentes. À medida que o trem de Getúlio avança, notícias chegam de adesões inesperadas. Generais vacilam. Oficiais de confiança do governo desertam. Quando o comboio revolucionário se aproxima de São Paulo, o coração da oligarquia está dividido. Parte da elite prefere resistir até o fim. Outra parte começa a ver em Getúlio não apenas um inimigo, mas um inevitável. Em 24 de outubro, no Rio, uma junta militar depõe Washington Luiz. Júlio Prestes, mesmo eleito, é impedido de tomar posse. De repente, o homem que parecia derrotado nas urnas é convidado a assumir o governo provisório de um país em convulsão. Nas fotos de sua chegada ao Rio de Janeiro, Getúlio está sóbrio, quase discreto, sem gestos teatrais, mas por trás daquele semblante contido se esconde um choque histórico. Pela primeira vez desde a República, o eixo café com leite é rompido à força. O Brasil acorda com um chefe de governo que não veio da cúpula paulista ou mineira, mas do sul rebelde. O rival que contava com a solenidade tranquila de uma posse programada vê seu lugar arrancado poucas semanas antes da data marcada. Mas a vitória, como sempre, vem acompanhada de uma cobrança. Agora é Getúlio quem está contra o relógio. Ele chega ao Catete sem uma constituição clara que legitime seus poderes, cercado por militares impacientes, por oligarcas desconfiados, por aliados que já cobram recompensas. Enquanto tenta reorganizar o país, precisa responder a uma pergunta que não pode adiar para sempre. Quando e como devolverá o Brasil à normalidade constitucional? O governo provisório começa com medidas duras. Governadores são afastados, substituídos por interventores leais ao novo chefe. Estados antes quase autônomos se veem subitamente sob forte controle do Rio. Nos bastidores, a velha guarda olha aquilo com horror. O gaúcho que derrubou o sistema paulista não está apenas mudando os donos do poder, está mudando o próprio jogo.
Os tenentes, agora na antessala do palácio, pressionam por reformas profundas. Voto secreto, justiça social, educação em massa. As oligarquias regionais, por sua vez, exigem garantias, cargos, verbas. Getúlio equilibra-se entre os dois mundos como quem atravessa uma ponte estreita sobre um abismo. Cede um pouco aqui, recua ali, sempre tentando manter, acima de tudo, a coisa que mais prezará ao longo da vida: a própria autoridade. É nesse contexto que uma nova frente de conflito se abre. São Paulo, humilhada pela queda de Washington Luiz e pela exclusão de Júlio Prestes, transforma sua frustração em bandeira. A Constituição, a elite paulista, que jamais se indignara com fraudes eleitorais enquanto elas a beneficiavam, agora descobre o discurso da legalidade. Jornais, clubes, associações começam a exigir prazos, datas, compromissos formais para a convocação de uma Assembleia Constituinte. Getúlio promete, adia, promete de novo. Sabe que, se convocar a Constituinte cedo demais, corre o risco de ver as velhas forças retomarem o controle do processo. Se demorar demais, alimentará a narrativa de que é apenas mais um ditador disfarçado. A ampulheta corre. E em julho de 1932, a paciência paulista acaba. A Revolução Constitucionalista explode. Barricadas nas ruas de São Paulo, jovens de classe média marchando para a guerra com lenços no pescoço, mortos estendidos em praças, que antes conheciam apenas o barulho dos bondes. Pela primeira vez, Getúlio enfrenta, não uma oligarquia isolada, mas um grande Estado inteiro levantado em armas contra seu governo em nome da Constituição. O conflito é brutal. Aviões federais bombardeiam posições paulistas. Tropas gaúchas e mineiras avançam contra os revoltosos. No rádio, cada lado tenta controlar a narrativa. Os paulistas se apresentam como defensores da democracia. O governo central pinta a rebelião como tentativa egoísta de restaurar antigos privilégios. No meio do tiroteio, uma verdade incômoda. Ambos os discursos contêm pedaços de realidade e de propaganda. Militarmente, São Paulo é derrotada em poucos meses, mas politicamente arranca de Getúlio o que queria: um prazo. Pressionado pela comoção nacional, pelo cansaço da guerra e pelo medo de novos levantes, ele finalmente marca a data para eleições de uma Assembleia Constituinte. E cumpre. Em 1933, o país elege seus representantes. Em 1934, uma nova Constituição é promulgada. O governo provisório, ao menos no papel, chega ao fim. Mas a história não volta simplesmente ao ponto em que estava. Em vez de novas eleições diretas, a própria Constituinte escolhe o presidente. E é ali, naquele plenário carregado de rancores recentes, que o ex-chefe revolucionário, agora legalizado, dá o golpe mais sofisticado, contra seus rivais. É eleito presidente constitucional do Brasil por voto indireto. Júlio Prestes, o homem que um dia viu a presidência escapar a 2 semanas da posse, assiste à distância enquanto o adversário que derrubou seu destino eleitoral se legitima pela mesma via institucional que ele julgara ter dominado. Já na presidência legal, Getúlio enfrenta um Brasil ainda mais fragmentado. À direita, a Ação Integralista Brasileira, de camisas verdes, inspirada no fascismo europeu, promete ordem, disciplina, um líder forte. À esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração comunista, fala em revolução social, expropriação, governo dos trabalhadores. No meio, uma classe média assustada, operários explorados, oligarquias regionais em mutação, militares ambiciosos. Vargas joga mais uma vez com o tempo e com o medo, tolerando, ora um, ora outro, até que as duas extremas comecem a assustar mais do que servir. Em 1935, a intentona comunista, uma série de levantes mal coordenados em quartéis de Natal, Recife e Rio, dá a ele o pretexto perfeito. O país, chocado com as cenas de soldados matando oficiais enquanto dormiam, aceita sem grande resistência o endurecimento do regime. Estado de sítio, prisões, censura crescente. Em nome de combater o perigo vermelho, o governo amplia seus poderes e, discretamente, começa a mirar também o outro extremo: os integralistas. Ao mesmo tempo em que ainda usa seu apoio quando convém, prepara o terreno para que, no momento certo, ninguém mais tenha força suficiente para desafiá-lo. Enquanto isso, o calendário eleitoral avança como uma ameaça surda. A Constituição de 1934 prevê eleições presidenciais diretas para 1938.
Surgem nomes, brotam candidaturas, e um deles, o paraibano José Américo de Almeida, desponta como favorito. Para muitos, ele representa a possibilidade de encerrar pacificamente o ciclo iniciado em 1930. Para Getúlio, porém, cada comício lotado de José Américo soa como um lembrete cruel. O tempo dele, Vargas, pode estar acabando. A essa altura, o presidente não é mais apenas o líder que derrubou a oligarquia cafeeira. É o centro de uma teia que inclui sindicatos recém-criados, políticos regionais dependentes de verbas federais, militares promovidos por gratidão, intelectuais cortejados por cargos. Perder a presidência agora significaria mais do que voltar para São Borja. Significaria ver, em poucos meses, grande parte dessa obra desmanchada por um sucessor potencialmente hostil. Então, em 1937, surge o documento que mudará tudo, o chamado Plano Cohen. Um texto, supostamente elaborado por comunistas, descrevendo em detalhes um golpe iminente, com assassinatos, incêndios de igrejas, estupros em massa, destruição de propriedades. Lido em tom grave pelo rádio, o plano provoca pânico. Famílias trancam portas. Padres bradam em sermões contra a barbárie vermelha. Deputados tremem. Anos depois, se saberá. O Plano Cohen era falso, montado por um oficial integralista, Olímpio Mourão Filho, e usado deliberadamente para inflar o medo. Mas naquele momento, a verdade importa menos do que o efeito. E o efeito é devastador. Com a nação em estado de choque, Getúlio aparece como o homem sereno em meio à tempestade, o único capaz de impedir o caos. Em nome da segurança, ele obtém do Congresso mais poderes, mais tempo, mais margem de manobra. Há, porém, um obstáculo que nem o medo consegue apagar. A data das eleições de 1938 continua ali, no horizonte. Vargas olha para o calendário e sabe que, se deixar aquele prazo chegar, terá de arriscar ver nas urnas o fim de seu ciclo. A alternativa é brutal, perigosa, talvez irreversível. Impedir que o país vote, fechar o Congresso que o elegeu. Rasgar a Constituição que ele próprio jurou cumprir. Em 10 de novembro de 1937, o dilema se resolve do jeito que sempre pareceu rondá-lo, desde que pegou aquele trem revolucionário em 1930. Na ruptura, tanques cercam o Congresso. Parlamentares são impedidos de entrar. Pelo rádio, Getúlio anuncia a outorga de uma nova Constituição, inspirada nos modelos autoritários da Europa da época. O Estado Novo nasce. As eleições de 1938 são canceladas. José Américo vê seu caminho bloqueado. Júlio Prestes, lá atrás, parece apenas o primeiro de uma fila de rivais cuja rota à presidência foi interrompida pelo mesmo homem. Agora, finalmente, Getúlio não é mais apenas o chefe de um governo provisório, nem o presidente eleito indiretamente. É dono quase absoluto do poder, concentrando em suas mãos uma autoridade que nenhum outro presidente brasileiro havia detido. Mas, ao decretar o fim do jogo democrático, ele também coloca sobre si uma nova e pesada sentença. A partir daqui, qualquer crise, qualquer fracasso, qualquer guerra ou complô não poderá mais ser atribuído a outros. Tudo, do triunfo ao desastre, estará ligado a um único nome. E, em algum lugar distante daquele 10 de novembro, nas sombras do futuro, o relógio da tragédia pessoal de Getúlio Vargas começa a marcar, em silêncio, a contagem regressiva para o dia em que o próprio presidente terá de escolher entre o poder que construiu e a bala que o destruirá. No mesmo instante em que Getúlio assina os decretos do Estado Novo, mandando tanques cercarem o Congresso e silenciando as urnas de 1938, algo invisível também é acionado. Um cronômetro. Ele acaba de conquistar o poder mais amplo que um presidente brasileiro já teve. Mas junto com ele, ganha um prazo de validade, um limite silencioso. A cada dia que passa, enquanto o país parece ajoelhado diante do chefe, cresce, nas sombras, a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta. Até quando? Nos primeiros meses de 1938, tudo indica que o plano deu certo. O Congresso está fechado, partidos políticos extintos, a imprensa amordaçada. No lugar das velhas legendas, surgem sindicatos controlados pelo governo, conselhos corporativos, um Estado que se coloca acima de tudo. É a tradução brasileira do autoritarismo da época. Nem cópia fiel de Mussolini, nem democracia liberal. Algo no meio, com traços de ambos e contradições que, por enquanto, ainda cabem dentro de um único palácio.
Para consolidar esse poder, Getúlio precisa de duas coisas: esmagar qualquer foco de oposição armada e controlar o que o país pensa. A primeira tarefa se apresenta rapidamente. Na madrugada de 11 de maio de 1938, integralistas, aqueles mesmos camisas verdes que o haviam apoiado, cercam o Palácio Guanabara tentando derrubá-lo. É o contragolpe de Plínio Salgado. Na troca de tiros, balas varam janelas, granadas explodem no jardim, guardas caem ensanguentados na calçada. Quando o sol nasce, o chão está sujo de pólvora e o recado está dado. Os antigos aliados agora são inimigos. Getúlio manda prender, dispersar, esvaziar o movimento. O Estado Novo não admite rivais nem à esquerda, nem à direita. A segunda tarefa ganha forma numa estrutura burocrática com nome frio e efeitos quentes. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. De suas salas saem não só comunicados oficiais, mas também hinos, filmes, cartilhas escolares, programas de rádio. As rádios aprendem a abrir espaços para a Hora do Brasil. Voz grave, exaltando as realizações do governo. Cinemas são obrigados a exibir cinejornais mostrando Getúlio cercado de crianças, apertando a mão de operários, inaugurando pontes, fábricas, escolas. A imagem do pai dos pobres começa a ser fabricada como um produto, quadro a quadro, frase a frase. Mas propaganda sozinha não sustenta nenhum mito. É preciso tocar a vida concreta da população, e é aqui que a história ganha um contorno perturbador. O mesmo governo que persegue opositores, tortura militantes, cala jornais, também constrói um conjunto de direitos sociais que o Brasil nunca tinha visto. Getúlio percebe que, se ocupar o lugar de mediador entre patrões e empregados, pode criar uma base de apoio que não depende de partidos nem de eleições. Uma base que olha para ele não como ditador, mas como protetor. Em 1940, o salário mínimo é instituído. Pela primeira vez, o Estado define um valor abaixo do qual o trabalho não pode ser pago, ao menos no papel. Em fábricas abarrotadas, operários comentam incrédulos: agora tem lei para o nosso lado? Em 1941, a Justiça do Trabalho ganha corpo, com juízes especializados em conflitos trabalhistas. Em 1943, vem o grande golpe simbólico, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, assinada teatralmente num estádio de futebol lotado, diante de milhares de operários. Naquele gramado, sob aplausos, Getúlio segura a caneta como se segurasse um cetro. Cada assinatura é também um recado aos antigos coronéis do café. O tempo em que só vocês mandavam acabou. Por trás da encenação, porém, há um cálculo frio. Os sindicatos reconhecidos são obrigados a se submeter ao Ministério do Trabalho. A contribuição sindical é recolhida pelo Estado. Greves são proibidas. Trabalhadores conquistam férias, carteira assinada, jornada limitada. Mas seu principal canal de organização independente é sufocado. O trabalhador passa a depender, não só economicamente, mas politicamente, daquele homem no catete. É uma troca que muitos aceitam, por necessidade ou gratidão, e que, com o tempo, fará com que milhões chamem Getúlio de pai. Pai benevolente e controlador. Enquanto as relações de trabalho são reorganizadas, o mapa da economia brasileira começa a mudar. O governo aproveita a lógica estatal centralizadora para investir onde a iniciativa privada não ousa ir. Em 1941, é criada a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Um complexo industrial gigantesco, construído com tecnologia e financiamento norte-americanos. Não é apenas uma fábrica. É a promessa de que o Brasil deixará de depender do aço importado, de que poderá construir seus próprios trilhos, pontes, navios, armas. Em 1942, surge a Companhia Vale do Rio Doce, destinada a explorar minério em larga escala. Em 1938, já havia nascido o Conselho Nacional do Petróleo, o embrião de uma futura Petrobras. O Estado brasileiro, sob um líder autoritário, começa a se comportar como empresário. Essa industrialização acelerada não é obra de generosidade. É fruto de uma disputa geopolítica brutal. Quando a Segunda Guerra Mundial explode, em 1939, Getúlio vê, à distância, duas forças imensas se chocando e enxerga ali uma oportunidade. A Alemanha nazista e os Estados Unidos disputam influência na América Latina. Diplomatas alemães fazem acenos, compram café, vendem máquinas. Americanos respondem com promessas de créditos e obras. O Brasil, geograficamente estratégico, vale ouro. No início, Vargas joga cuidadosamente dos dois lados.
permite a presença de empresas alemãs, tolera simpatias fascistas em setores do exército, enquanto conversa discretamente com Washington. Nas fábricas, cartazes com suásticas e retratos de Hitler aparecem em departamentos de empresas germânicas. Nos jornais, editoriais, exaltam a ordem da Alemanha. Ao mesmo tempo, emissários brasileiros em Washington pedem: querem o Brasil ao lado de vocês? Então ajudem a erguer nossa siderurgia. Getúlio transforma o próprio país em moeda de troca. Mas a neutralidade tem prazo. Submarinos do eixo começam a afundar navios mercantes brasileiros no Atlântico. Corpos de marinheiros aparecem boiando, restos de embarcações são levados às praias do Nordeste. Fotos de jangadeiros resgatando sobreviventes chocam a opinião pública. Manifestações explodem nas ruas, gritos de "abaixo o eixo!". A pressão se torna insuportável. Em agosto de 1942, o Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália. A partir daí, o jogo muda de escala. O ditador que admira aspectos do fascismo é obrigado a vestir, externamente, o discurso da democracia aliada. O paradoxo se agrava quando, em 1943, o governo decide enviar tropas para combater na Europa. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Jovens de Minas, do Nordeste, do Sul, embarcam rumo à Itália, treinados por oficiais americanos, repetindo slogans de "luta pela liberdade". Muitos não sabem sequer ao certo contra quem estão lutando, mas entendem uma ironia cortante. Vão morrer na Toscana e nos Apeninos, em nome da democracia, enquanto suas famílias no Brasil vivem sob censura e sem eleições. A contradição não passa despercebida entre intelectuais, militares e mesmo entre alguns pracinhas. Enquanto isso, dentro do país, a máquina repressiva segue funcionando. O Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, vasculha sindicatos, prende opositores, tortura suspeitos em porões abafados. Nomes como Luiz Carlos Prestes e seus aliados comunistas passam anos atrás das grades. Olga Benário, entregue aos nazistas ainda antes do Estado Novo, torna-se um fantasma que ronda a memória de quem sabe do caso. Uma mulher grávida, deportada para a Alemanha, assassinada num campo de extermínio. O regime que agora se coloca ao lado dos aliados na guerra contra o nazismo carrega, em sua história recente, a marca de ter colaborado com ele. Em 1943, o vento começa a mudar. No fronte europeu, os aliados avançam. Na mesa de negociações, Roosevelt e Churchill falam cada vez mais em mundo livre e povos libertados. Como justificar, depois da guerra, manter uma ditadura em plena América Latina, com soldados que voltam da Itália perguntando por que não podem votar? Pressões discretas partem de Washington. Nos quartéis brasileiros, generais começam a fazer contas. Se a guerra acabar logo, como o exército, que se acostumou a ser braço de um regime de exceção, vai se reposicionar num cenário democrático? É neste ambiente que surge, em outubro de 1943, o Manifesto dos Mineiros. Assinado por figuras de prestígio em Minas Gerais, juízes, intelectuais, políticos tradicionais, o documento pede, em linguagem cuidadosa, a volta imediata à legalidade constitucional. Não é um panfleto revolucionário. É um libelo moderado, mas devastador. Ele sinaliza que parte da elite que apoiara ou tolerara o Estado Novo agora considera o regime um incômodo. Pior, desnecessário. Getúlio percebe o risco. Se ficar isolado entre militares desconfiados, velhas oligarquias arrependidas e uma opinião internacional cada vez mais hostil, pode ser simplesmente descartado assim que os canhões silenciarem na Europa. Então, tenta uma manobra ousada, reinventar-se mais uma vez como homem do povo. Começa a falar com mais intensidade diretamente aos trabalhadores, estimula a criação de comitês populares que pedem sua permanência no poder. Nasce nas ruas uma palavra de ordem inesperada. Queremos Getúlio. O queremismo vira movimento. Cartazes com o rosto do presidente aparecem em fábricas e bairros operários. Passeatas se organizam pedindo que a nova Constituição mantenha Vargas na presidência até que o povo possa, por voto direto, confirmá-lo. É uma tentativa sofisticada de transformar a pressão pela redemocratização numa ponte, para mantê-lo no cargo. Se der certo, ele atravessa o abismo. Se falhar, terá mostrado diante dos generais o quanto ainda é amado e, portanto, potencialmente perigoso. Do outro lado dessa equação, um novo rival toma forma. O general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra de Getúlio, discreto, disciplinado,
respeitado nos quartéis. Enquanto o presidente cultiva sua imagem junto aos operários, Dutra consolida sua influência sobre os oficiais. Nos corredores, muitos já o veem como o homem confiável para conduzir a transição. O relógio, mais uma vez, corre. A pergunta agora não é se haverá fim do Estado Novo, mas quando e com quem no comando. Em 1945, a guerra na Europa chega ao fim. A FEB volta da Itália trazendo mortos, mutilados, medalhas e histórias. Histórias de eleições livres em pequenas cidades italianas, de rádios sem censura, de debates públicos. Esses relatos circulam em barracas de quartéis, mesas de bar, redações de jornal. O contraste com o Brasil, ainda sob o mesmo decreto de 10 de novembro de 1937, torna-se insuportável. Manifestos de oficiais, antes sussurrados, agora ganham assinaturas. Alguns pedem eleições imediatas. Outros, simplesmente, o afastamento do presidente. Getúlio tenta ganhar tempo. Anuncia a anistia política, liberta presos ilustres, legaliza partidos, marca eleições para dezembro de 1945. O PSD e a UDN nascem, o PCB sai da clandestinidade, o trabalhismo começa a tomar forma. É como se, de repente, uma república inteiramente nova brotasse sob a sombra de um velho decreto. Para muitos, é tarde demais. Para outros, é precisamente o que ainda pode salvá-lo. Se conseguir fazer seu sucessor, talvez preserve o essencial de sua obra e garanta no futuro um caminho de volta. Mas o plano esbarra na mesma força que o levou ao poder em 1930. Os militares, eles não querem mais um chefe político forte, querem um presidente de farda amigável. Dutra lança sua candidatura, apoiado por setores do PSD e por grande parte do Exército. A UDN, hostil a Vargas, prefere apoiar o brigadeiro Eduardo Gomes, ex-herói da coluna. Nas fábricas e bairros populares, o queremismo exige a candidatura do próprio Getúlio. Em discursos ambíguos, ele alimenta a esperança, sem assumir abertamente o passo. Essa indecisão custa caro. Para os generais, parece prova de que o presidente ainda sonha em permanecer acima de todos, contornando qualquer regras. Nos bastidores, um consenso duro vai se formando. Se ele não sair agora, sairá nunca. Os dias se encurtam. Cada reunião de ministério, cada movimentação de tropas, cada editorial de jornal é lido como sinal. O país vive, mais uma vez, numa contagem regressiva. Mas agora, é o próprio Getúlio que parece não acreditar que o tempo realmente acabará. O desfecho vem numa manhã de outubro. Em 29 de outubro de 1945, o telefone toca no Palácio do Catete com uma frieza quase burocrática. Tropas leais ao ministro da Guerra. Cercam pontos estratégicos do Rio. Na prática, o mesmo exército que sustentou a ditadura decide, sem tiros, derrubar o ditador. Não há barricadas, não há trem revolucionário, não há tiro de aviso. Há apenas a constatação seca de que o homem mais poderoso do Brasil perdeu mais uma vez sua corrida contra o relógio. Getúlio é pressionado a renunciar. Alguns aliados sugerem resistência, outros falam em derramamento de sangue. Ele escolhe sair. Escreve uma carta breve, em tom calmo, formal, anunciando o fim de seu governo. Quando deixa o Catete, não há multidões furiosas nem aplausos entusiasmados. Apenas uma estranha mistura de alívio e perplexidade. O pai dos pobres, o chefe da nação, o homem que dissolveu o Congresso e construiu a CLT, sai escoltado por soldados que antes o ovacionavam. Em poucas horas, o poder passa às mãos de José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, figura de transição. Dutra segue candidato, com o apoio dos generais que acabaram de derrubar seu antigo chefe. De dentro de um carro discreto, atravessando ruas onde cartazes de campanhas eleitorais começam a aparecer nos postes, Getúlio olha pela janela e vê um país que, ao menos na superfície, volta a respirar democracia. Atrás dele, o palácio que dominou por 15 anos encolhe no retrovisor. À frente, a longa estrada de volta a São Borja, às margens do Uruguai, o lugar de onde um dia partiu para desafiar a velha ordem. Do ponto de vista dos vencedores, a história parece encerrada. O ditador foi deposto, eleições livres foram convocadas. A normalidade retorna. Mas, nas estações de trem e nas portas de fábrica, há gente chorando a queda de Getúlio, guardando recortes de jornais com seu rosto, repetindo em voz baixa que nenhum outro presidente olhou tanto para o povo. O mito, alimentado por anos de propaganda e por conquistas reais, não cai junto com o regime.
ele se instala em outro lugar, menos controlável, na memória afetiva de milhões. É dessa memória e das frustrações que logo surgirão com os novos governantes que, em breve, brotará um fenômeno inédito. Um ex-ditador deposto pelos militares voltando ao poder, pelo voto direto. Mas por enquanto o trem que leva Getúlio de volta ao interior corta a paisagem gaúcha, só uma coisa é certa. O homem que experimentou o poder absoluto e a queda humilhante ainda não chegou ao seu último ato. E, sem que ninguém perceba, o cronômetro que parecia ter parado em 1945 começa, silenciosamente, a ser zerado para recomeçar a contagem. Até o dia em que, acuado, ele escolherá, com a mesma mão que assinou leis e decretos, a arma que mudará para sempre não só sua própria história, mas o imaginário político de todo um país. O mais inquietante é isto. No exato momento em que Getúlio deixa o catete escoltado, muitos estão convencidos de que a sua história acabou. Deposto, desgastado, afastado do centro do poder. Mas enquanto o trem corta o interior do Rio Grande do Sul, acontece algo que ninguém percebe de imediato. Quanto mais longe ele vai, fisicamente de Brasília e do Rio, mais perto passa a ficar do imaginário popular. O homem que sai vencido do palácio começa, silenciosamente, a voltar como mito. E um mito é infinitamente mais difícil de derrubar do que um presidente de carne e osso. Em São Borja, o cenário parece o oposto do poder. Ruas de terra molhada, cheiro de lenha queimando, noites silenciosas interrompidas apenas pelo apito distante de algum trem de carga. A casa da família Vargas vira, pouco a pouco, um ponto de romaria política. De manhã, chegam colonos em carroças, chapéu na mão, para agradecer pelas leis trabalhistas. À tarde, desembarcam ali políticos do PSD, do PTB nascente, carregando pastas cheias de números e planos. À noite, entre um chimarrão e